Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio, do Colégio Beatriz Rodrigues, e nós vamos trabalhar com a disciplina História. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos conversar um pouquinho, continuar conversando sobre os povos antigos. Já falamos no nosso encontro anterior a respeito da Grécia Antiga. Agora, nós precisamos conhecer outros povos que também inventaram um monte de coisas que fazem parte do nosso dia hoje. Coisas que você conhece, que fazem parte do seu dia a dia, que influenciam as nossas decisões, mas que foram inventadas há muito tempo atrás. Bem, convido vocês hoje para a gente falar um pouquinho a respeito da China. O território chinês, um território enorme, com muitas cidades, porém tem alguns detalhes bem importantes na sua origem. O território chinês, ele pode ser considerado um território hídrico ou hidráulico, porque as suas principais cidades, as primeiras cidades, foram formadas às margens dos rios, foram formadas e fundadas na beira de um rio. E ali eles montavam sua estrutura, sua economia, tudo isso era baseado em relação ao rio. Os dois principais rios que formaram as primeiras cidades chinesas mais antigos são os rios Amarelo, rio Huanghe-ho e o rio Azul, Yangtze. Esses povos antigos, quando eles estruturavam as suas casas, quando eles montavam suas habitações, lá no começo eram tribos, eram grupos isolados, eram famílias que ficavam lutando entre si para ver quem dominava a melhor região, o melhor território. Com o passar do tempo, alguns grupos conseguiram montar exércitos, conseguiram se organizar e formaram as chamadas dinastias, os reinos, aquele grupo de famílias que se perpetua por muitos e muitos anos morando na mesma região e dominando o território. Alguns reinos foram tão ricos, tão imponentes e tão importantes que chegaram a deixar alguns exemplos de riqueza e da maneira como eles montavam um exército bem estruturado. Eu estou deixando para vocês a imagem dos soldados de terracota. São grupos de soldados feitos de barro, só que são soldados em tamanho real. Eles representavam o poder, a superioridade, o grande poder militar que havia naquela época. O território chinês, ele era muito especial já na antiguidade, porque eles se auto-identificavam como o território do meio, dando acesso ao continente e ao oceano, facilitando esse mercado, esse comércio. Mas vamos lembrar que naquela época não existia moeda, não existia dinheiro. Então, eles se especializaram numa técnica chamada escambo. O escambo é aquela técnica onde os comerciantes utilizam trocas de objetos. Eles trocavam arroz por pele de animais, eles trocavam trigo por madeira, trocavam pedaços de pedras, ferro, cobre, por qualquer outro material. Isso é o escambo. Você não faz uma troca utilizando moeda, dinheiro, mas você utiliza alguma coisa que seja proporcional. Vamos tentar entender um pouco, por exemplo, trocando 2 sacos de milho por 3 galinhas ou 50 galinhas por uma vaca. Estão entendendo? Você pega uma proporção. Os chineses foram muito habilidosos em realizar esse tipo de acordo. Outras grandes invenções que os chineses deixaram para nós foi o domínio e o aperfeiçoamento do uso da pólvora, do uso do papel, das perfumarias. Todos esses materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia foram aprimorados e desenvolvidos no território da China, depois espalhados pelo mundo. Os chineses, com o seu território enorme, viviam em constantes conflitos, muitas guerras, muitas batalhas. Algumas das estratégias adotadas para diminuir os ataques era a construção de muralhas. Algumas dessas edificações são tão grandes, são tão fortes, que resistiram até os dias atuais. A muralha da China, por exemplo, é possível ser vista de satélites fora do nosso planeta, de tão grande e extensa que ela é. Alguns instrumentos que nós utilizamos hoje
foram aperfeiçoados, mas com a introdução das ideias, dos conceitos chineses. Sabe aquele aparelho de GPS que você utiliza no seu dispositivo móvel ou no carro? Bem, o GPS, ele nos dá uma localização, nos dá uma direção. O GPS, ele utiliza conceitos da bússola, um instrumento muito legal de se fazer, um instrumento muito legal de se conhecer. Um pedaço de metal, uma agulha, por exemplo, esfrega um ímã bem na pontinha dele e coloca essa agulha boiando na água, num prato de água. Pega um isoporzinho, um prato com água, você vai ver como é legal. Converse com seu professor de ciências, converse com seus pais, veja se você consegue fazer essa experiência. Pegue um ímã, esfrega em uma das pontas da agulha. Vai ser bem legal ver ela se mover sozinha, mesmo que você movimente o prato. Vamos falar sobre outros povos antigos também. Eu quero convidar vocês a pensarem um pouquinho também no território da Índia. Pessoal, a Índia, ela merece grande destaque por causa dos primeiros conceitos religiosos que surgiram lá no território indiano. No mundo antigo, enquanto que a maioria dos povos eram politeístas, adoravam vários deuses, os indianos já adotavam o conceito de que apenas um único ser poderia ser responsável, um único ser sobrenatural poderia ser responsável por várias coisas. Um criador único, um líder único. Então, os indianos, eles já começaram a desenvolver a ideia de uma divindade única. Por causa desse conceito religioso que eles adotaram, eles acabavam dividindo a sociedade em grupos diferentes. Por exemplo, nós temos as chamadas classes religiosas indianas. Ampliando um pouco mais as nossas informações, vamos falar sobre o território do Japão, um conjunto de 4 ilhas que se autodenominava o território do Sol nascente. Como o Japão ele fica numa região de união das placas tectônicas, é uma região que tem muitos terremotos, é uma região que possui muitos abalos sísmicos. Lá, eles mesmos chamam o território de a Terra do Fogo. O solo japonês era um solo um pouco pobre em minérios, por isso a agricultura não era o grande forte da região. Eles precisavam utilizar-se do oceano para poder manter as suas tradições. Por serem um arquipélago, um conjunto de ilhas, eles precisavam utilizar-se das ferramentas que eles possuíam. Nós identificamos que a grande maioria da culinária, das ferramentas, da cultura japonesa é ligada ao oceano. A sociedade chinesa, eles desenvolveram um polo industrial, um polo comercial muito grande. E um elemento que merece grande destaque na sociedade chinesa, que infelizmente com o passar do tempo foi se perdendo por causa das perseguições políticas e econômicas lá do território chinês, foi a arte milenar dos samurais. Aquele grupo que desenvolvia uma tradição oral, uma tradição de família, onde grupos, clãs se reuniam e mostravam as suas habilidades, mostravam as suas técnicas e utilizavam essas técnicas e essas habilidades para a defesa pessoal, defesa da família e defesa do seu território. Com o passar do tempo, esses grupos samurais foram sendo perseguidos pelo governo e hoje nós temos apenas alguns elementos culturais que foram preservados pelas famílias. Pessoal, eu tenho certeza absoluta que nós precisamos conversar sobre muitos outros detalhes. Tem muita coisa importante e legal, diferente para a gente compartilhar. Mas nós vamos ter que deixar isso para um outro momento. Por enquanto, eu peço a vocês que acessem o conteúdo que está lá na nossa plataforma, educaçãopalmas.com.br. Também acesse o nosso material que está no YouTube, Palmas Home School. Não se preocupe se você não tem internet. Todos os nossos vídeos estão disponíveis no canal 5.2 da sua televisão aberta. Acesse os nossos materiais, pegue as nossas apostilas, responda o material lá no portal educaçãopalmas.com.br.
Mas se você não tiver internet de jeito nenhum ou não conseguiu acessar nessa semana a internet, calma, fique tranquilo. Vá até a sua unidade escolar, vá até a sua escola e pegue o material impresso. As atividades mais importantes estarão lá para você pegar, receber e devolver na escola. Entre em contato com a sua escola. Com toda certeza, eles estão formando grupos de estudos, estão formando momentos para que você possa ter algum tipo de contato com os seus professores. Mobilize-se, faça a diferença, movimente-se, entre em contato com a sua escola e cuide dos seus estudos. Desejo um sucesso para vocês, até a próxima!